Olá, queridos, paz de Cristo, para você, aluno da Bereana, que sempre recorrentemente assiste às aulas transmitidas, e hoje, de modo muito oportuno e um privilégio, estamos aqui direto dos estúdios da Faculdade Vitória em Cristo para transmitir essa aula para você, sendo aqui assessorado pelo nosso amigo Luiz Felipe Bonfim, servo de Deus, homem dedicado, portanto, a Deus seja a glória e os meus agradecimentos à Faculdade Vitória em Cristo, bem como também que o suporte tão gracioso e atencioso do nosso amigo Felipe, que está conosco nesse momento aqui. Também quero aproveitar o ensejo para solicitar a você a seguir a página do Crente Docente, que é responsável pelo CDcast, aulas ministradas da lição da Escola Bíblica Dominical, de sorte que aqui é um pacote de pessoas boas, servindo a Deus com alegria, para facultar ao povo de Deus um bom conhecimento da palavra de Deus e, por conta disso, poder servir a Deus com alegria na beleza da sua santidade. E nesta ocasião, estamos estudando a lição de número 8, dentro da proposta dessa análise da Epístola de Paulo aos Romanos. Já estamos caminhando para o término do trimestre e hoje lição de número 8, que tem por título a obediência e desobediência. Entender a importância da obediência e, é claro, também as consequências destrutivas da desobediência, com base no capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos. O texto bíblico básico da revista, da lição de hoje, de fato é Romanos 10, capítulo 10, versículo 1 ao 12, e o texto de ouro, o texto áureo da lição, Romanos 10, 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma resposta direta à compreensão equivocada do povo de Israel no que diz respeito à salvação, eles pensando que a alcançaria pelas obras da lei, e Paulo afirma categoricamente que pela fé alcança-se a graça e, portanto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os objetivos básicos da lição de hoje são tríplices, né? São três. Primeiro, entender a importância da justiça de Deus pela fé em Cristo. Segundo, compreender que a desobediência a Deus sempre traz resultados indesejáveis e também trágicos. E, por fim, aprender a expressar-se corretamente a respeito das características da justiça de Deus. Antes de avançar, é fundamental, nessa altura já do campeonato, do trimestre, fazermos uma rápida revisão do que foi posto até agora, para então mergulharmos no capítulo 10 da Epístola de Paulo aos Romanos e nesse mergulho analisar a importância da obediência, bem como também da desobediência. Você sabe que a estrutura da Carta aos Romanos tem três principais blocos, ou três seções principais. A primeira seção, do capítulo 1 ao capítulo 8, nesses capítulos, ou nesta seção, Paulo desenvolveu a sua teologia aos romanos, com base clara na salvação pela graça, mediante a fé, e não com base no cumprimento, na realização das obras da lei. E Paulo, inclusive, afirma categoricamente que a salvação não está baseada no que fizemos, mas sim no que Deus fez. Tamanha foi essa ação graciosa de Deus. Ele, inclusive, afirmou um texto muito clássico na sua carta, capítulo 1, 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque nele, no Evangelho, se manifesta a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Dito isto, Paulo então começa a esboçar toda uma constatação argumentativa de que tanto os gentios que tiveram contato com a revelação de Deus, porque Deus se manifestou a eles,
bem como também os judeus, que receberam toda a dinâmica da tradição mosaica, esses oráculos divinos dirigidos, dados, concedidos, revelados ao povo de Israel, mas bem como os gentios que não tentaram para a revelação, pelo contrário, decidiram aprofundar no pecado, e também os judeus que tiveram uma postura um tanto quanto farisaica, né, ou hipócrita, de querer cobrar aos outros aquilo que eles não fizeram, de sorte que Paulo conclui no capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Paulo então afirma que o pecado destituiu o homem da presença de Deus. É importante que você tenha em mente que, ao ser criado, o homem foi instituído na presença de Deus. Ao pecar, ele foi destituído da presença, mas ao aceitar a Jesus mediante a graça, ele é restituído à presença. Foi criado, instituído. Pecou, destituído, mas a graça restitui o homem à presença. E por conta dessa restituição, com base exclusivamente no que Deus fez em Cristo, ao ocupar o nosso lugar na cruz, nós passamos então a ter acesso na presença ou à presença de Deus e, portanto, desfrutar de paz perfeita com Deus, de ser livre da condenação. E Paulo afirma nessa primeira seção da carta que essa salvação nunca esteve baseada, com base fundamentada, seja na lei de Moisés, seja nessa herança consanguínea judaica, ou seja, mediante a força do braço. Ele usa enquanto elemento ilustrativo e interpretativo a própria figura do patriarca Abraão. A Bíblia diz que Deus o chamou, lhe fez promessas antes da lei, portanto, não tem nada a ver com a lei. Deus lhe fez promessas antes da circuncisão, portanto, não tem a ver com a consanguinidade judaica. E também Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, quando ele estava com a sua carne amortecida. E, portanto, não tem a ver com a força do braço, mas sim com o que Deus fez e com o que Deus faz, manifesto, revelado na pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus. Dito isto, então suscitaram algumas perguntas. Bem, se a salvação está baseada no que Deus fez e não no que nós fazemos, então eu posso pecar livremente, eu posso, conforme se diz no modo mais corriqueiro, né? Posso pisar na jaca, meter o pé na jaca, né, e fazer o que quer. Paulo, negativo, porque quem está em Cristo é nova criatura. Aqueles que foram batizados em Cristo, ou seja, receberam a doutrina, a experiência e foram mergulhados na pessoa de Jesus, não tem nada a ver mais com o pecado. Os que foram batizados em Cristo, os que morreram em Cristo, os que foram sepultados em Cristo, sobre estes o pecado não pode reinar. Não reine sobre vós o pecado. Pelo contrário, agora é importante que vocês entreguem ou apresentem ou ofereçam as suas vidas em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Portanto, o que serve a Deus, o salvo pela graça, não tem associação com o pecado, porque a sua natureza agora é divina e deve viver em novidade de vida. Mas também, ao mesmo tempo que não tem vínculo com o pecado, também não está debaixo da lei. No capítulo 7 da carta, Paulo demonstra que, em função da analogia do casamento em que o marido morre, da mesma forma que o marido morreu, nós também estamos livres da lei e, por conta disso, podemos contrair um novo matrimônio e casar, portanto, com a graça e viver na graça, pela graça, porque a graça é aquela ação de Deus em nós que nos concede vida para vivermos em sua presença. Bem, se o cristão não está preso ao pecado, tampouco à lei, qual deve ser a força que o impulsiona? Qual deve ser o estilo de vida deste novo ser criado, formado mediante o novo nascimento? Então, Paulo escreve o capítulo 8, mostrando que a força condutora, o estilo de vida do cristão deve ser mediante a operação poderosa do Espírito Santo. Ele começa dizendo assim: portanto, agora
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É importante que o novo crente, que a nova criatura seja guiada. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Essa é a dinâmica da nova criatura, da nova criação. Dito isso, Paulo poderia até saltar para o capítulo 12 e explicar as questões práticas da nova vida em Cristo. Todavia, Paulo, antes de avançar nas partes práticas, que seria a última seção da carta, do 12 ao 16, ele abre um hiato, abre um ponto interessante para tratar, para discutir sobre a situação do povo de Israel nessa nova dispensação. E, para tanto, ele desenvolve 3 capítulos, o 9, o 10 e o 11. No capítulo 9, Paulo mostra como estava o povo judeu no passado. No capítulo 10, como está o povo judeu no presente. No capítulo 11, como será a restauração do povo de Israel no futuro. Portanto, o 9 ligado ao passado, o 10 ao presente e o 11 ao futuro. No 9, Paulo desenvolveu uma ideia sobre essa resistência de Israel, a sua desobediência. No 10, ele desenvolveu a ideia dessa rejeição de Israel, sobretudo por conta da sua decisão deliberada em não aceitar a salvação pela graça. E no 11, Paulo desenvolve a ideia da restauração de Israel, sobretudo desse remanescente de Israel, aquele israelita, aquele judeu, aquele israelita que saiu de dentre os israelitas porque eles creram e creem na salvação pela graça manifesta na pessoa de Jesus. E esses remanescentes israelitas seguem, copiam o modo de vida de Abraão, o nosso pai na fé. Semana passada você aprendeu sobre, no capítulo 9, relacionado à soberania de Deus. E como a soberania manifesta-se diante da nossa responsabilidade, do nosso livre-arbítrio. E você aprendeu também, que é fundamental, que este bloco, esta seção do 9 ao 11, não está relacionada à salvação individual. Não tem a ver com a decisão individual ou pessoal. A salvação individual foi tratada do 1 ao 8. Nesse bloco, o foco, a lente, o pano de fundo, o chão no qual temos que pisar, é sobre a nação de Israel, é sobre o povo de Israel. E sobre o povo de Israel, não somente sobre, mas também que no caso sobre ele, a soberania de Deus é que prevalecerá. A soberania de Deus é que chegará ao final. Deus, na sua soberania, elegeu, separou esse povo, chamado povo de Israel, para ser uma referência para as demais nações, e por conta da sua rejeição à fé manifesta na pessoa de Jesus, abriu-se um hiato. Inclusive a Bíblia diz que por conta da rejeição de Israel, abriu-se um leque para que outro povo, ou outros povos, os gentios, pudessem entrar e serem enxertados na videira verdadeira, sendo um jambuzeiro bravo, conforme a Bíblia mesmo diz. E por conta disso, na própria rejeição de Israel, abriu-se a oportunidade de salvação universal. Se na sua rejeição abriu-se, foi bênção para nós, que dirá na sua restauração, que será o capítulo 11, a partir da aula que vem. Então, aqui voltando, pensaremos aqui por que Israel foi rejeitado e o porquê da sua desobediência. Em que consiste a desobediência de Israel no capítulo 10, conforme veremos a partir de agora nesta aula, estimando bem rápido, bem direto, bem objetivo, para não te cansar. Bem, nessa parte aqui introdutória da lição, nós temos um foco muito importante sobre a justiça de Deus. Justiça de Deus é o grande tema da carta aos Romanos. E você já sabe o que significa essa justiça. Já foi descortinado ao longo do trimestre o real sentido dessa expressão justiça de Deus. Na sua justiça encontramos amor e justiça. Justiça na qual levou Jesus a morrer na cruz, portanto, satisfazer as exigências do pecado, ocupando, portanto, o nosso lugar, mas também essa ação manifesta o amor de Deus que levou Jesus
ocupar o nosso lugar sem merecer. Portanto, toda a exigência legal que não foi banalizada, foi cumprida, satisfeita como propiciatório na pessoa de Jesus. E esse amor nos faculta acessar essa obra vicária que é imputada em nós, e todo o mérito e toda a vida, toda a bênção conquistada, alcançada por Jesus é aplicada naquele que crê mediante a fé e acessa essa graça maravilhosa que transforma. Essa justiça, portanto, restaura, liberta, transforma a despeito daquilo que fazemos, mas sim com base naquilo que Deus fez por nós. E o capítulo 10 aos Romanos é destacado que o povo de Israel não deu crédito a essa justiça de Deus, não quis aceitar a salvação pela graça, quis pautar-se na salvação pela obra da lei. No entanto, a salvação pela obra da lei jamais seria alcançada, porque Israel nunca cumpriu as exigências da lei e, portanto, estava debaixo do pecado. Para ser salvo, deveria também aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, porque a não aceitação de Jesus significaria um grande tropeço nessa pedra de esquina que foi colocada diante da nação de Israel. Olha o que o texto diz lá, Romanos 10, 3 e 4. Porquanto, não conhecendo Israel, a nação de Israel, porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, perceba aqui que Israel, ao mesmo tempo que ignora a graça manifesta em Jesus, ele buscou, procurou, tentou estabelecer a sua própria justiça. Aqui é o peso da obra, é o peso da religião, é o peso da força do braço, é a presunção humana, é a negação do homem pensar que ele consegue salvar-se a si mesmo, é a tentativa de Israel, a semelhança de Adão, em colocar sobre si aventais de folha de figueira que não satisfaz essa relação com Deus. Israel, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Porque o fim da lei é Cristo. Perceba que nesse texto Paulo está trabalhando uma ideia de que a salvação nunca foi a causa primeira da lei. A lei não veio para salvar, a lei veio para estabelecer um padrão de conduta e que manifesta, portanto, a perfeição de Deus, porque a Bíblia diz que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Só que essa perfeição da lei, o que ela fez? Ela desnudou, aclarou a imperfeição humana. O homem imperfeito diante de uma lei perfeita. Não é à toa que a Bíblia diz que o povo de Israel, por conta dos seus recorrentes pecados, eles blasfemaram o nome do Senhor dentre os gentios, porque mandavam não furtar e furtavam, mandavam não adulterar e adulteravam, ou seja, uma ação que não refletia a própria realidade, mas mesmo assim, de modo contumaz, de modo obstinado, de dura serviço e, portanto, desobedecendo, Israel rejeitou aquele que veio morrer e nos salvar dos nossos pecados. Aqui avançando, antes de avançar, você precisa saber o significado da palavra obediência. Obediência. E aplicar essa compreensão à vida, à história, o comportamento da nação de Israel. A palavra obediência vem do latim, que significa basicamente isso aqui, dar ouvidos, escutar com atenção. Perceba que a palavra obediência, dar ouvidos, ou escutar com atenção, é aquela decisão do indivíduo em que ele ouve uma voz de autoridade e, ao ouvi-la, se inclina para dar atenção e para obedecer. Obediência, portanto, parte de uma compreensão mais ampla de autoridade, de princípio de autoridade. É aquela velha máxima que você conhece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Manda quem fala
e obedece quem ouve. Essa que é a ideia aqui da palavra. A pessoa tem a disposição de se inclinar diante de uma voz de autoridade. E você sabe que a voz do nosso Deus é uma voz que emana autoridade. Ele é o Criador. Ele é soberano, Ele é onipotente, portanto, a mim e a você cabe somente uma decisão: se prostrar e adorá-lo, e servi-lo e obedecê-lo. Obediência, lembre-se, obediência, que é esse procedimento no qual uma pessoa aceita uma ordem dada, obediência não está necessariamente ligada à concordância. Porque você pode concordar com o ponto de vista e se alinhar a esse ponto de concórdia. Obediência significa, mesmo não concordando, a pessoa reconhece a autoridade imposta e se inclina e obedece. Portanto, obediência está para além de concordância, mesmo não concordando, mesmo não compreendendo, mesmo não estando diante da sua capacidade interpretativa, não importa, obedeça, porque obediência, Deus não abre mão. Obediência é um pressuposto bíblico que até mesmo Jesus, o nosso grande Senhor, a Bíblia diz que ele foi obediente em tudo e até a morte. E morte de cruz. Nem ele escapou do princípio da obediência. Você não é senhor, você não é dono de si. Você precisa ouvir a voz, aquela voz como o som de muitas águas, aquela voz como voz de trovão, se inclinar diante dela e simplesmente adorar e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Esse é o princípio da obediência. E Israel resolveu não atentar para esse princípio da obediência. Como? Em que maneira? Em que área? Aí está. Obedecendo a lei sem cumpri-la totalmente. Israel rejeitou a salvação pela graça. Está no texto. Essa salvação pela graça está vinculada à ideia e ao conceito de justiça de Deus, que já foi explicada. E, ao mesmo tempo, não cumpriu a lei de Moisés. Israel rejeitou a graça, a salvação pela graça, e, ao mesmo tempo, não cumpriu a lei. Ou seja, um contrassenso incompreensível. Como eu vou querer ser salvo pela lei se eu não a cumpro? Se eu transgrido a lei, se eu sou merecedor de condenação, e mesmo assim ainda me põe numa posição inflexível, uma posição arrogante, soberba, altiva, e não me inclino, Israel não aceitou a salvação pela graça, porque isso implicaria também em perda de privilégios, porque agora, pela graça, tanto o gentil como o judeu, no mesmo plano, no mesmo pacote, não aceitou isso e não cumpriu a lei de Moisés. O povo de Israel via na prática da lei de Moisés o único meio para obter salvação. No entanto, Paulo afirmou que todos pecaram. Olha só que interessante. Israel pensava que o único meio de salvação era cumprir a lei. Todavia, Israel não cumpriu a lei. Ou seja, ninguém cumpriu a lei. E, no entanto, como seria essa questão? Paulo afirmou que todos pecaram. Olha o que está no texto bíblico para você. Romanos 9, 30 ao 33. Que diríamos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Romanos 9, 33. Ou seja, os gentios que não cumpriram a lei, mas que creram pela graça, pela fé na graça, foram salvos, alcançaram a justiça de Deus, porque não é pela obra. Entende? Tanto que aquele que deseja ser salvo pela força do braço se deparará com essa pedra de tropeço e lascará a sua canela e não será salvo. Veja aqui outro texto, Romanos 10, do 5 ao 9. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Beleza. Está aqui afirmando que, pela lei, se a pessoa cumprir, será salvo por ela. Porém, ninguém cumpriu. Mas a justiça que é pela fé diz assim:
Não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que coisa maravilhosa. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que você declara pela fé, uma declaração oriunda do coração, só que é uma declaração tão forte, tão impactante, que muda a sua vida drasticamente e te leva a uma novidade de vida. Eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo, de sorte que a lei tem essa máxima, faça e viva. Na graça é outra máxima, viva e faça, ou seja, Deus te dá pela graça condições de que você cumpra a lei sem ser, portanto, merecedor ou se sentir capaz de, porque se você cumpre a lei é porque a graça te salvou e te capacita a cumprir a lei para que o nome do Senhor seja glorificado. Avançando aqui, resultados da obediência a Deus, né, que é o tópico da lição, da revista. A obediência a Deus proporciona bênçãos. Todo caminho, toda lógica, toda construção bíblica na relação, no relacionamento Deus e o homem, tem enquanto chão principal a obediência. Deus sempre exigirá de mim e de você obediência. Isso foi até no Éden. Deus criou o homem do pó da terra, soprou-lhes em suas narinas, o fôlego de vida e fez dele alma vivente e tomou por o Senhor Deus o homem, o colocou no jardim, né, e ordenou dizendo, lavrar e guardar o jardim. Deus determinou, estabeleceu a função, deu capacidade, deu condições, mas diante de tantas bênçãos contidas no jardim, Deus exigiu de Adão, dessa árvore aqui, do bem e do mal, não podes comer, porque no dia que dela comer, certamente morrerás. Ponto. Um princípio de limite, porque o homem não é senhor de si, não é autossuficiente, depende de Deus, tem que obedecer àquele que criou, inclusive a sua própria compreensão de criatura diante da presença de Deus. No entanto, o homem pecou e ao pecar trouxe sobre si uma sequência gigantesca de consequências funestas do pecado por conta da desobediência. Aquele que obedece a Deus não será jamais decepcionado. Israel era uma nação propensa recorrentemente à desobediência e à apostasia. O próprio texto de Moisés destacou o cuidado de guardar os mandamentos, quando Deus libertou o povo do Egito e peregrinou com ele no deserto 40 anos. Antes de acessar a terra prometida, Deus orientou, se vocês me obedecerem, e seja no campo, na cidade, onde que estiver, vocês serão abençoados, serão prósperos, serão fecundos, mas se atentar para as minhas palavras. Ouve, Israel, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E por conta dessa questão que ele abre o texto dos mandamentos, ele repete a lei toda em Deuteronômio para mostrar a importância da fidelidade, da obediência. Abraão, nosso pai na fé, ele aprendeu o valor da obediência. A Bíblia diz que ele foi obediente em tudo. Deus se revelou a Abraão em um dos caldeus, lhe chamou e disse-lhe que faria dele uma grande nação e que era para ele deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra que Deus iria mostrar para ele. E a Bíblia diz que Abraão, pela fé, obedeceu e foi para uma terra que Deus iria lhe mostrar. A obediência a Deus fez com que Abraão demonstrasse isso na prática, no comportamento. Perceba aqui que a fé em Deus ela é traduzida pela obediência. A obediência revela a tua fé em Deus. A pessoa diz que tem fé em Deus, mas não obedece, não passa de um fariseu, de balela, porque a fé é demonstrada objetivamente mediante a obediência aos preceitos de Deus. O próprio Jesus, em tudo foi obediente até a morte e morte de cruz. Quem crê, obedece.
Quem crê, obedece. A fé é manifesta na obediência. E uma pergunta que eu te faço nessa oportunidade, nesta hora. Como está a tua vida? Tu és aquele que obedece o que Deus determina, ou você age conforme agia o próprio Saulo, que ele se opunha se opunha à vontade de Deus, porque Jesus mesmo disse para ele: duro és para ti recalcitrar contra os aguilhões. Que você seja uma pessoa que se inclina, porque Deus prefere obediência a sacrifícios. Deus ama a obediência. Tem pessoas que pensam que satisfarão o desejo de Deus mediante sacrifício, mas a Bíblia diz que Deus prefere obediência. Não seja uma pessoa teimosa, obstinada, se inclina diante da sua presença e desfrute da bênção da obediência. Da mesma forma que a desobediência, ela traz consequências destrutivas. Voltando aqui ao texto de Adão, que é o clássico em relação à consequência de pecados, você pode perceber no texto que Adão, ao pecar, a primeira coisa que Adão fez foi se esconder de Deus. Assim é a vida daquele que desobedece. Ele busca um lugar no qual não tenha ou não haja nenhuma referência à pessoa de Deus. Ele quer viver alienado, separado, alijado da pessoa de Deus, porque no pecado, a sua mente é acusada, a sua consciência é perturbada, vive em aflição. Pode ver, inclusive, o próprio texto do filho pródigo, em que ele, ao deixar a casa do pai, a Bíblia diz que ele buscou uma terra longínqua, ou seja, bem distante, que não houvesse referência. E na terra distante, a Bíblia diz que ele viveu prodigamente, ou seja, dissipou tudo, e viveu também dissolutamente, dissipou os seus bens numa vida libertina e de pecados. Assim é um homem que vive no pecado. Ele quer se afastar de Deus. Mas Deus, que amor é maravilhoso, sempre vem ao encontro desse homem. Deus, em relação a Adão, disse-lhe: Adão, onde estás? Mas perceba então que ele se esconde. A segunda questão decorrente do pecado de Adão foi essa crise existencial. A Bíblia diz que ele olhou para si e percebeu que estava nu. É aquele problema psicossomático, problema psicológico, né, de crises existenciais, em que ele não se percebe, não se aceita, vive em crise, aí complexo de culpa, de inferioridade, perturbação na alma, nos verdugos da alma atingido pelo pecado. A Bíblia diz que esse homem, Adão, que vivia em paz, agora percebeu que estava nu. E ao perceber que estava nu, tentou resolver o problema por conta própria, colocando sobre si a ideia do avental de figueira, mas ele não resolveu. Portanto, houve uma desarmonia com Deus, se escondeu de Deus, uma desarmonia consigo, percebeu que estava nu, mas também desarmonia com o próximo. A Bíblia diz que Deus, ao procurá-lo, Adão lhe respondeu: foi a mulher que tu me deste. Culpou a mulher, portanto, um problema relacional. E também, por fim, problema com a própria natureza. A Bíblia diz que a terra passou a brotar espinhos e cardos, efeitos do pecado. Em Adão, inclusive, pela desobediência, toda a humanidade, toda a raça humana ficou debaixo dessa consequência condenatória decorrente da transgressão do pecado. Da mesma forma que a ofensa de Adão trouxe mazelas e morte para o mundo, o poder da obediência, o poder da retidão, o poder de uma vida perfeita de Jesus, se a ofensa trouxe condenação, a obediência de Jesus trouxe vida e vida abundante. Somente a obediência foi capaz de resolver o problema da ofensa cometida por Adão a Deus em função do seu pecado, da sua transgressão, ou seja, a desobediência mata. Israel, o povo de Israel, desobedeceu. E a desobediência de Israel foi exatamente por conta da rejeição a Deus, da rejeição à salvação pela graça e do comportamento inflexível de pensar que
poderia se salvar por conta da própria força, ignorando o nome do Senhor e também ignorando os seus próprios pecados, porque a Bíblia diz assim: o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por conta de vós. Veja, Israel, até hoje, vivendo de modo afastado, enquanto nação, rejeitado por conta da obstinação, não desfrutando da salvação oriunda da pessoa de Jesus, e ainda reluta, ainda resiste, ainda insiste em permanecer nas trevas e não dando atenção àquele que viria restaurar a honra, o poderio e a soberania da nação de Israel. Haverá um tempo, um momento em que a nação de Israel será restaurada, mas por enquanto, para Deus não tem gentil ou israelita, para Deus tem a igreja, e essa igreja é formada seja por israelitas ou por gentios, ou por aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador. A maior desobediência que eu e você podemos praticar é negar a vida e obra e salvação do Senhor Jesus. Portanto, não desobedeça, se incline, se com a tua boca confessares e que de coração que Jesus é o Senhor, será salvo. Que a salvação de Deus, que feita por Jesus, atinja a tua casa, a tua vida, a tua família e que o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Filhinhos, não pequeis. Deus nos salvou para vivermos em novidade de vida. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima. Fique com Deus.